Uma boa noite para você que está aqui, você que nos acompanha pela internet. Agora sim. Estive pregando aqui numa quarta-feira, naquela onda roxa. Não tinha ninguém, os cultos 100% online, tudo escuro, só as câmeras aqui. E eu acho que estava aqui o Marcos, acho que é isso mesmo. Você olha para uma câmera, depois você olha para outra e no final a gente estava perdido aqui, não sabia mais para onde olhar. Hoje sim, é sempre bom ter gente, olhar, ainda que sejamos poucos. Débora cantando, e o coral ali, Débora. Esté, Júlia cantando firme e forte. Agradecer pela música, pelos dons, agradecer, orar pelo convite. Uma mão sempre apoiando aí, aqui e ali. Muito bem, queria compartilhar com vocês uma mensagem nessa noite, e o título é Sutilezas. Sutilezas. Formas sutis de minar ou abandonar a autoridade da Bíblia. Antes eu queria fazer uma oração com você, pode ser? Oração curta. Querido e amado Deus, nós vamos estudar a Tua Palavra, pedimos a Sua presença por Jesus. Amém. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus? Toda ela. Ela deve ser a última palavra em nossa vida? Ou ela é uma entre outras mais? Essa pergunta, ou essas perguntas, elas surgem de geração em geração e faz repensar a nossa fé. Não está mal fazê-la. Isso nos faz sair do modo piloto automático e fortalecer a nossa identidade teológica. Por aí, às vezes, alguém pede para fazer alguma palestra sobre determinado assunto, ou pergunta sobre determinado assunto, e a gente leva a Bíblia. E não é comum, às vezes, alguém chegar depois e falar assim: eu entendi tudo que a Bíblia diz, mas eu quero saber qual é a sua opinião. Ficou claro, mas qual é a sua opinião? Qual é o problema com essa pergunta? É válido eu ter uma postura pessoal diferente da Bíblia? Eu posso ter uma opinião diferente do que a Bíblia diz? Não posso. Aonde a Bíblia diz sim, é sim. Aonde ela diz não, é não. Ah, mas isso vai soar um pouco fundamentalista, arcaico. Ninguém quer ser catalogado dessa maneira, ainda mais nos nossos dias. Pensar fora da caixa, mente aberta. Aonde a Bíblia grita e coloca ênfase, eu devo gritar e colocar ênfase. Aonde ela guarda silêncio, eu devo guardar silêncio. E eu só tenho que dizer para as pessoas assim: Deus espera de ti o que está aqui. E o que Deus quer de você. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos 12. Marcos 12, 30. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Eu vou ler aqui na minha versão Almeida, revisada e atualizada. Marcos 12, capítulo 12, versículo 30. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nós sabemos o contexto dessa passagem. Jesus havia saído de um debate teológico, um intérprete da lei, um especialista na lei, um advogado teólogo, advogado porque ele conhecia as leis e sabia como aplicá-las, teólogo porque as leis eram de Deus. Ouve Jesus saindo de um debate, e Jesus saiu bem. E ele pensou: esse homem sabe. Vou perguntar para ele. Se aproxima e diz: Senhor, qual é o primeiro dos mandamentos? Eu trabalho com leis, tenho que saber aplicá-las. Eu sou o responsável por olhar para as pessoas e dizer: é isso que Deus espera de você.
E o primeiro aqui no sentido é primazia. Qual é o mais importante? Como é um advogado teólogo e como se trata de leis, Jesus cita o quê? Um texto da lei. Ele vai para Deuteronômio. Deuteronômio 6, 4 e 5, mais especificamente no versículo 5. E quando nós comparamos o que Jesus disse com a citação original, algo interessante, parece que Jesus agrega algo. Jesus diz assim, em Deuteronômio, diz assim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Coração, alma e força. Jesus diz, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Parece que Jesus acrescentou algo, né? Acrescentou o quê? Entendimento. Mas ele não fez isso. No hebraico, mais especificamente no Antigo Testamento, coração não era tanto a origem dos sentimentos como é para nós, mas era a origem da vontade. O que Jesus faz é só desdobrar o significado aí de coração. Entendimento. Algo mais interessante é que nós lemos aqui na Almeida Revisada e Atualizada, e está escrito assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Futuro do indicativo. Se você for na Nova Versão Internacional, ou uma outra versão, provavelmente alguém tem, está assim, ama o Senhor teu Deus, no imperativo. Poucas palavras, é um matiz do idioma original, onde é um futuro do indicativo com um sentido imperativo. As duas versões estão ótimas, as duas traduções são válidas. Ama o Senhor teu Deus. De que maneira? Com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu sentimento, ou seja, com todo o teu sentimento e com toda a sua vontade, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade de pensar, raciocinar, com toda a tua força, com todo o teu corpo. Não existe âmbito da experiência humana que não seja afetada pela mensagem de Jesus de Nazaré. Como eu amo a Deus, com tudo que eu tenho, sem reservas. Amar a Deus também implica entregar a minha capacidade intelectual. Esse foi um marco teórico, para que nós possamos chegar onde eu quero chegar com vocês, que são formas sutis de abandonar a palavra de Deus. Quero um exemplo, ou melhor, vou dar um exemplo para você, 1 Tessalonicenses 2:13. 1 Tessalonicenses 2:13. Qual deve ser a nossa atitude diante da Bíblia, da palavra de Deus? 1 Tessalonicenses 2:13. Diz assim, pelo que também damos, Paulo dizendo, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Que característica tinha essa comunidade? Essa é a palavra de Deus? Eu quero. Às vezes nós damos estudos bíblicos, você que dá estudo bíblico, quer dizer, todos nós, né? Em algum momento já passou por isso. Começamos o estudo, passamos por todos, chegamos no final, e aí? E a decisão? Vamos? Sabe o que é? Eu estou muitos anos nessa igreja, eu não posso mudar. Minha família, eu não posso deixar o meu trabalho. Eu entendi, eu sei, essa é a palavra de Deus, mas eu não posso. Recebe, mas não aceita. Não foi isso que aconteceu com essa comunidade. Havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes. Aceitastes. Essa deve ser a minha e a sua postura. Algo interessante é que se você for em outras versões,
Almeida Revista Atualizada, alguma versão em espanhol, La Bíblia de las Américas, você vai perceber que não são dois recebestes, é receber e aceitar. Aí, ó, havendo recebido de nós, recebido a palavra da pregação, aceitastes. É porque tem duas palavras realmente diferentes aí no grego. Vou citar só para que você entenda. A primeira é paralambano, recebestes. E a outra é derromai, aceitastes. Ah, mas por que? É porque isso é a chave. É por isso que Paulo está feliz. Ele está feliz porque eles aceitaram, eles receberam e eles aceitaram. Isso é o que eu espero de todos nós. Isso é o que eu espero de todos nós. Muito bem. Passado esse marco teórico, eu queria trabalhar com vocês sobre formas sutis de abandonar ou minar a autoridade da Bíblia. Eu não vou falar aqui de novela, Código da Vinci, o que não te contaram de Jesus de Nazaré, quem matou Jesus, Discovery Channel, History Channel, novela. E às vezes vem pessoas falando, não, Jesus tinha uma esposa e está lá no Código da Vinci. E o autor é bem claro em dizer, é uma obra de ficção. E pessoas tomam isso como se fosse uau. Ou então nem Sarah Kim, professora da Universidade Harvard, professora de cristianismo primitivo, 2014 lançou um artigo que houve um achado, era um fragmento tamanho de um cartão de crédito, em copto, um idioma, quando a gente já ouve copto já é um pouco suspeitoso, segundo século, final do segundo século, depois de Cristo, início do terceiro, gnosticismo, e estava escrito ali assim, e Jesus disse, minha esposa, uau! New York Times lançou um monte de artigos. E tem a progressão. Jesus foi casado. Segundo artigo. Especialistas suspeitam da autenticidade do fragmento. Terceiro artigo. Foi comprovado que é uma falsificação moderna. Mas os meios já tinham sido lançados à semente. Não estou falando disso. Não, aí depois veio Sue Monk, uma autora americana, uma novelista, escreveu um livro, não tem em português, pelo menos eu não achei, conheci em espanhol, El Libro de los Anhelos. Baseado nesse achado, uma falsificação, mas como o livro é uma novela, não tem obrigação nenhuma com a verdade. Tranquilos, Jesus não foi casado com Maria Madalena, como a história, né, diz. Foi casado com uma mulher chamada Ana, de acordo com o livro. E o casamento ocorreu antes do ministério dele. Isso é novela. Isso é fácil de resolver. Apenas uma orientação bibliográfica. Só precisa conhecer pessoas que conheçam livros. Isso é fácil. Aproveito para dizer quanto material nós temos. Comentário bíblico adventista. Tratado de teologia. Bíblia Andrews, vi por aí. Almeida, e embaixo as notas, explicações. Tabelas de pesos e medidas, imagens do tabernáculo, utensílios, nos ajudam a entender, a harmonia do Evangelho. Quanto conhecimento nós temos, se for um pouquinho a mais, dicionários bíblicos, léxicos, um pouquinho a mais, softwares, Bibleworks, Logos. Está aí, fácil, acesso. Nos ajudam a fazer boas exegeses, materiais que nos dão uma boa envergadura teológica. Hoje, alguém só não sabe porque não quer, ou não interessa. Mas eu quero falar de formas sutis. Primeira, uso seletivo das fontes. Isso começa quando eu vou fazer teologia. Salvação pela graça, é o tema. Imortalidade da alma. A divindade de Jesus. Escolho o tema e vou na Bíblia e busco versículos que apoiam aquilo que eu penso, não o que a Bíblia pensa e fala. Uso seletivo das fontes. Vou dar dois exemplos, um histórico e o outro doméstico nosso. Ainda nos primeiros séculos da igreja cristã,
foi dado à igreja uma autoridade maior do que realmente ela poderia ter. Ou seja, foram selecionados textos aonde dava uma autoridade à igreja em detrimento à autoridade da Bíblia. No final, a igreja ficou e virou a última instância. Isso se arrastou e até hoje, né? Não, mas aqui a Bíblia diz uma coisa. Ah, mas a igreja, você sabe, né? A igreja, ela está acima. É a tradição. Um exemplo nosso, na década de 40, encontrou alguma expressão nos anos 90, e hoje, por aí, aqui tem um artigo, lamentavelmente, alguém ainda pensa assim, dentro da nossa igreja, porque às vezes a gente acha que é só lá fora os problemas, né? Aqui está tudo resolvido. Não. Se criou a ideia, na verdade, fazendo uso seletivo das fontes, superdimensionaram a imagem de Jesus, a função dele como nosso exemplo, e diminuíram a imagem e a função dele como nosso Salvador. Aonde que isso leva? Ao perfeccionismo. Aquela velha máxima, você pode ser como Deus. Se você fizer, você vai chegar na mesma altura de Jesus. Nosso exemplo. O pastor Amir Rodor tem uma frase que ele diz assim, Jesus foi um conosco, mas ele não foi um de nós. Jesus é Deus. Nunca vamos ser como Deus. Jesus foi um conosco, mas não foi um de nós. Outro ponto. Ideologia. A ideologia, se ela já não chega sem rodeio, substituindo a igreja, algumas já fazem isso, hein? Já outras até tentam pegar a Bíblia para apoiar suas ideias, mas no final elas levam para a mesma coisa, abandonar a Bíblia. E quando eu abandono a Bíblia, eu abandono a quem? A Deus. Ideologia. Vou dar um exemplo, eu só aprendo por exemplos e parábolas, porque eu só gosto de explicar com exemplo e parábola. Exemplo. Vou dar um exemplo bem neutro para não trazer muita polêmica. Na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, 39 a 45, eles tinham um problema, os teólogos. O problema era a pessoa mais importante da história do Ocidente é um judeu. Ah, não, Jesus é a pessoa mais importante do universo? Sim, é algo mais histórico. Vou abrir uma concessão. A figura mais importante da história do Ocidente é Jesus. Mas ele é judeu. Então, junto com um teólogo bem conhecido, Walter Brueggemann, criaram um instituto para o estudo e eliminação da influência judaica na vida da igreja alemã. O que eles fizeram? 2 anos depois de criar o instituto, eles editaram um Novo Testamento. E ali, qualquer referência positiva de Jesus como judeu, eles tiraram. Não só Jesus, mas Paulo. Fizeram uma Bíblia de acordo com a sua ideologia, a Bíblia se chamava A Mensagem de Deus. Não foram os primeiros e nem serão os últimos. Essa é a ideologia. E algumas tentam buscar apoio na própria Bíblia. Outro ponto. Discursos políticos, sociais, contemporâneos. Aborto, ideologia de gênero, casamento igualitário, homossexualidade. Discursos políticos contemporâneos. Tem entrado pelas portas da igreja, sentados nos bancos e encontrado espaço. Visa tirar a autoridade da Bíblia, porque ela é muito clara com relação a esses temas. Não tem discussão. É o que ela diz, é claro. Um exemplo, 1 Coríntios 6, 9 e 11. Este é um daqueles textos que não pode ler.
1 Coríntios 6, 9, 11. Eu vou ler aqui na versão King James atualizada. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, 9 a 11. Diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Chega a secar, né? Tenho visto pregadores adventistas e não adventistas. Pessoal, eu tenho que falar sobre isso. Já começa se desculpando. Eu tenho vergonha do que está ali, mas eu preciso falar para vocês. É o que está ali. Senhor, cadê o seu editor? Cadê o seu assessor de imagem? Como que nós vamos pregar isso nos dias de hoje? E os jovens vão sair por aí, vão sair da igreja. Senhor, me dá vergonha falar sobre isso. E alguns chegam e perguntam, é verdade que isso não está lá no grego? Está mal traduzido, não está? Tem alguns artigos, blogs. Não, é verdade que aí não fala de homossexual. É um texto muito claro. Uter malakoi, uter asenokoitai. Se você for nos vários manuscritos, Nestle Aland de 28, não tem nem variantes textuais. Eles falam a mesma coisa. A questão dos tradutores é até onde eu coloco explícito o que está aqui. Eu não li com vocês o versículo 11, né? Diz assim: assim fostes alguns de vós, passado. Contudo, vós fostes lavados, passado também. Santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Nosso corpo é santuário de quem? É santuário de Deus. Tem que abandonar. Não, é meu corpo, minhas regras. Nosso corpo é santuário de Deus. Aqueles que pensam assim, não se deixem enganar. Não vão querer estar no céu, porque lá o corpo é de Deus. Mas só fala do homossexual. Não, são todos. É que existe uma glamorização, um orgulho. Amar não é pecado. Mas os ladrões também. Não, roubar desse aí pode. Está me fazendo raiva esse patrão aí, vamos roubar. Roubar de quem tem não é roubar. É pecado. Aquele que fala mal e inventa para caluniar seu irmão. E às vezes, tristemente, aqui não, outras igrejas, por causa de cargo, função. Queridos, esses que fazem isso, eles não estão prejudicando o irmão deles, eles estão prejudicando a si próprio e a causa de Deus. Para esses, não se deixe enganar, não herdarão o reino dos céus. O que ficou para trás, ficou. Fostes lavados. Existe um ou dois pecados que ele vai acompanhar você por quase toda a vida. Uma vez eu conheci uma senhora e conheci a história dela. Havia bebido, se entregado à bebida. Triste. E num evento social, foram oferecer, ela disse, não, eu não posso beber, eu sou alcoólatra. E eu disse, não, mas você já faz muitos anos que bebe. Não, eu sou alcoólatra. Eu só estou há tantos anos, tantos meses sem beber. Nós temos um ou dois pecados que são nossos. Não pode descuidar. Um pouquinho. O que podemos dizer é, eu estou há tantos anos, tantos meses, sem praticar. Mas se eu descuidar, eu volto. Tem que lutar. Agora, aqueles que tentam justificar o erro, e às vezes trazer para dentro da igreja, uma vez numa roda de
Jovens da igreja, não é de fora, não, da nossa igreja. Não, mas lá bebida pode. Está lá, Jesus tomou vinho e tem esse e aquele texto. Não se deixe enganar. Andando à velocidade da luz, outro ponto. Referências bíblicas versus teologia bíblica. Vocês são pessoas estudadas que leem, e às vezes nós vemos numa revista, num artigo, na lição da escola sabatina, uma ideia, e às vezes entre parênteses vários textos bíblicos. Vocês já viram, né? Ou seja, aqueles textos fundamentam aquela ideia. Mas isso nem sempre é sinônimo do que a Bíblia diz. Divindade de Jesus Cristo. Tem igreja que vem trazendo um monte de texto para você. Não, Jesus não é Deus. Está aqui, ó. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. O Espírito Santo não é Deus. Está aqui, está aqui, está aqui. E citam até grego. Não, porque pneuma e o neutro. Que um sermão tenha vários textos bíblicos não faz dele um sermão bíblico. Citar a Bíblia não é sinônimo de dizer o que ela realmente fala sobre aquele assunto. Vou dar um outro exemplo. Um presidente da nossa conferência geral escreveu vários artigos denominacionais dizendo que existiam textos da Bíblia mais inspirados que outros. No final do século XIX. Nós superamos essa fase. Depois vieram outros teólogos, isso da nossa igreja, dizendo que nunca foi a nossa postura. Foi resolvido. Depois vieram esses, dizendo que não, toda a Bíblia é inspirada assim de fato, e Deus inspirou e ditou palavra por palavra, cada ponto, cada vírgula. Não existe pontos e vírgulas no original. E quando nós vamos estudar estes, eles se classificavam como os paladinos da ortodoxia. Todos nós teríamos que aprender grego e hebraico. Isso foi vencido, mas daqui e ali, às vezes a gente vê por aí. Aclarando para dizer que toda a Bíblia é inspirada. Os 66 livros, não são 72, não são 27, os 66. Todos eles. Não existem níveis e graus de inspiração. A Bíblia que nós temos, ela é fruto de 3 coisas: revelação, inspiração e preservação. Revelação, um processo mais cognitivo; inspiração, um processo mais linguístico, verbal. Preservação, é um milagre ter a Bíblia hoje aí. Todas as 3, Deus está no meio. Mas a Bíblia é a linguagem de Deus com sotaque humano, como diz o professor Rodrigo Silva. Deus inspirou o pensamento dos profetas e eles usaram as suas palavras. Contextos dos seus dias. Último ponto para nós fecharmos. Intromissão profissional, impostura intelectual, esnobismo teológico. Vou traduzir. Intromissão profissional. Alguém sem formação em idiomas bíblicos chega e diz: a Bíblia está mal traduzida. Ou seja, não tem validade, está mal traduzida. Aí você vai estudar quem é o indivíduo, nenhuma formação na área. Impostura intelectual, pessoas que vendem uma ideia de que sabem mais do que realmente sabem. Trouxe uma nova verdade, foi-me revelado. Esnobismo teológico, emulam o continente, mas carecem de conteúdo. Ideias elaboradíssimas e a base está errada. Exemplo, teologia da libertação. De todo o seu intelecto, querido irmão, é isso que Deus pede de você. Que Deus quer de nós é um culto racional. Existem decisões e entregas que elas precisam ser feitas usando a sua capacidade de pensar a razão. Um bom sermão não precisa fazer você chorar. Não precisa ter uma música triste no fundo, no final, com uma música de apelo. Não estou dizendo que está mal. Mas não é fundamental, não é elementar. A Bíblia tem sido posta de lado.
Há uns anos era a lei, só a lei que salva. E hoje está mudando para o outro lado, é a graça, independente do que você faça, não importa. Ellen White diz, Deus quer salvar você dos seus pecados, não nos seus pecados. A lei não te salva, mas ela condena. Há um juízo, e nós temos que pregar e saber disso. Aqueles que pisam a lei de Deus e abandonam a sua palavra, não encontrarão lugar no céu. Não se deixe enganar. Ideologia, discussões políticas contemporâneas vão tirando a autoridade da Bíblia e entrando nas portas da nossa igreja e sentando nos nossos bancos. A Bíblia tem que ser o livro mais lido por você, mais estudado. A sua vida espiritual, ela precisa ser o seu maior objeto de atenção, onde você gasta mais tempo ali. A ponto de não ter mais vida profissional, vida acadêmica. Não, é tudo vida, tudo é espiritual e você consegue enxergar isso tudo. Pastor Heber, nosso querido Pastor Heber, tem um sermão que ele diz algumas frases de efeito e eu gosto muito. Ele diz assim, a Bíblia é a única arma que atira no morto e faz ele viver. Só ele para falar essas coisas, né? Por trás de toda pessoa apostatada tem uma Bíblia abandonada. Por trás de toda a Bíblia em pedaços tem um cristão de pé. Ó. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta. Navegue por muitos livros, mas more na Bíblia. Não se iluda, não gaste mais tempo do que deve a outras coisas. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ame, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Que Deus te abençoe.